pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, iremos aprender a fazer esse lindo tapete, modelinho folha. Recebi bastante mensagem, bastante pedido para que eu pudesse reproduzir esse modelo em formato de tapete. Para fazer esse tapete, eu me inspirei no modelinho da Pastora Edineia, que é o lugar americano. E bastante gente me pediu, para que eu fizesse ele em formato de tapete, então eu fiz algumas adaptações, tá? Mas a base em si é praticamente o mesmo modelo, tá bom? Aqui eu vou deixar para vocês linkado na descrição do nosso vídeo o link do canal dela para que você possa conhecer e acompanhar lá a aula do lugar americano também, tá bom? Bom, as alterações feitas aqui foi o aumento para que ele ficasse maior. O meu tapete ele ficou medindo 80 centímetros por 50. Eu fiz aqui o bico com esse acabamento e também coloquei as aplicações. Olha só que linda que ficou, gente. Eu espero que vocês gostem, que eu possa estar aí atendendo, ajudando quem estava com dificuldade de reproduzir em tapete, tá bom? Agora vamos lá para nossa listinha de materiais. Bom, pessoal, para trabalhar o nosso tapete, nós vamos utilizar o Barroco Natural Fio 6 da Círculo. Ele vem 791 metros, 700 gramas. Aqui nesse modelinho, com 80 centímetros por 50, eu utilizei no total aproximadamente 450 gramas, tá? No fio Barroco Natural. Ele é 100% algodão. Então, caso se você for utilizar algum outro fio, outro barbante, aí o peso é diferente, tá? Pode ser que fique mais pesado. Eu pesei ele já com as aplicações, então ficou no total de 450 gramas, já com a aplicação pregada, tá? Então, dependendo da tensão do seu ponto, pode ser que você use mais ou pode ser que você use menos. Vamos utilizar para trabalhar o fio 6, agulha 3,5, vamos utilizar uma tesoura. Aqui, ó, na minha aplicação, eu coloquei uma pérola, você pode usar a pérola de sua preferência, tá? Para fazer as aplicações, eu utilizei cola quente, mas você pode utilizar aí a cola ou costurar, conforme você preferir, tá bom? Então, é isso, nosso tapete ficou medindo 80 por 50, espero que vocês gostem. Vamos lá para nossa aulinha. Bom, pessoal, para iniciar a nossa peça, nós vamos trabalhar com Barroco Natural Fio 6 e vamos fazer um nozinho tradicional. Você pode fazer da forma que você preferir. E vamos iniciar aqui um cordãozinho. Vamos trabalhar o total de 46 correntinhas para o tamanho que eu quero meu tapete. 46. Feitas as 46 correntinhas, nós vamos voltar com um ponto alto na quarta correntinha. Então, você conta 1, 2, 3, na quarta, você vai introduzir, vai fazer um ponto alto, uma laçada e mais um ponto alto. Ficamos aqui, então, equivalente a um grupinho de 3 pontos, contando com as 3 correntinhas. Vamos trabalhar uma correntinha. Próximo ponto, eu ignoro a corrente seguinte, entro na próxima, um ponto alto. Por 3 vezes, um para cada pontinho de base, formando um grupinho de 3. Diferente desse da ponta, que está num lugar só, agora você vai trabalhar um ponto para cada correntinha, dessa forma. Uma corrente, pula um ponto de base, vem no próximo, novamente, 1, 2 e 3. Uma corrente, pula um ponto de base e vai no próximo. E vamos trabalhar assim até a gente ter no total de 10 grupinhos de 3 pontos altos, sem contar esse aqui da ponta, tá? Prontinho, trabalhei aqui, ó, todos os grupinhos. Então, sem contar o da ponta, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou repetir um igual esse do início aqui no final. Sobrou 2 correntinhas. E aqui nessa última, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu vou colocar antes uma corrente, venho aqui, ó, nessa última, e vou adicionar 1, 2... e o terceiro.
Agora, nós vamos fazer o canto do trabalho, tudo nesse mesmo intervalinho. 2 correntes de separação, volta no mesmo intervalo e coloca novamente. 1, 2 e 3. Não terminamos ainda. Então, ficou aqui, ó, o lado quadradinho. Agora, vamos fazer aqui novamente um lado igual a esse. 2 correntinhas, dá uma laçada, vem no mesmo pontinho. E vai colocar os 3 pontos altos. E você já aproveita e vai dobrando esse fiozinho para você ir arrematando. O canto do nosso tapete, ó, ficou quadradinho, tá vendo? Dessa forma. Agora, a gente vai seguir a nossa reta. Uma corrente de separação. Aqui vai ser bem fácil, você vai colocar ponto alto sobre cada ponto alto. E sempre pulando aquela correntinha que a gente já pulou na carreira anterior. 2 e 3. Uma correntinha, pula a correntinha aqui, ó, vem na base dos 3 pontos altos e faz ponto sobre ponto. E vamos trabalhando assim até chegar no finalzinho dessa forma aqui, ó. Chegamos aqui no finalzinho, trabalhei sobre os 10 bloquinhos certinho. Agora, nós vamos fazer aqui o canto, igual a gente fez desse lado. Fiz aqui a minha corrente de separação e dentro desse mesmo ponto que eu fiz esses, puxa aqui a laçadinha e vou trabalhar 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, e volto, vou adicionar aqui novamente mais 3 pontos altos. 2 e 3. Já o outro terceiro grupinho, eu já fiz no início, né? Já tá feito aqui no início, então não preciso refazer. Fiz só 2, esse já tá pronto. Agora eu vou fechar. Para o nosso trabalho não ficar com emenda, nós vamos fechar com uma correntinha e um ponto baixo. Aqui na terceira correntinha inicial, ó. Um ponto baixo e fecha. Aí, ficou aqui, ó, essa abertura. Volta dentro dessa abertura, busca um fio, faça um ponto baixo, 2 correntes. E vai colocar aqui dentro mais 2 pontos altos, representando um meio leque, porque esse canto sempre vai ser um leque, tá? Então, quando a gente volta, a gente refaz ele aqui. Uma corrente de separação, agora nós vamos trabalhar bloquinho de 3 para cada intervalinho desse. Vem aqui, ó, no bloquinho e vou adicionar 3 pontinhos altos aqui dentro. Dessa forma, uma corrente, próximo bloquinho, 3 pontos altos. E vamos fazer assim até chegar lá no canto do nosso tapete. Chegamos aqui no canto do nosso tapete, eu fiquei aqui, ó, contando desde o primeiro bloquinho, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 bloquinhos. No bloquinho de número 13, eu vou estar fazendo o meu leque. Faço 2 correntes e adiciono aqui mais 3 pontinhos altos. Dessa forma. Feito, então, aqui o seu leque, você vai fazer uma corrente de separação e vai vir aqui, ó, para o outro leque. E vai repetir novamente. 3 pontos altos, 2 correntinhas, volta, 3 pontos altos. 2 e 3. Ficando dessa forma aqui, ó, o lado quadrado da nossa peça. Agora, a gente vai trabalhar sobre esse lado aqui, para cada grupinho, uma corrente de separação e 3 pontos altos dentro de cada intervalo. Chegando aqui, preenche esse canto e esse aqui eu vou preencher junto com vocês. Chegamos aqui na parte, para finalizar a carreira, fiz aqui, ó, o meu grupinho com leque, uma corrente de separação, agora eu vou completar esse leque do início. Entro nesse intervalinho, adiciono 1, 2 e 3 pontos altos. E para fechar, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz nesse.
uma corrente, venho aqui, ó, na terceira correntinha e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, volto dentro do leque, faço um ponto baixo novamente, subo 2 correntes e completo com 2 pontos altos. Uma dica, se você sentir que com uma corrente e um ponto baixo, o seu leque tá ficando muito fechado, pode colocar 2 correntes, tá? Ou colocar uma corrente meio ponto alto deitado, tá bom? Que dá super certo. Feito isso, eu vou novamente trabalhar mais uma carreira, repetindo tudo que a gente fez na carreira anterior. Uma corrente vem no próximo intervalo, 3 pontos altos, uma corrente e assim por diante, até a gente chegar lá no próximo canto. Aqui a gente vai finalizar no final da carreira. Chegamos aqui no finalzinho, parei aqui no meu leque, vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e completar aqui o leque, com 3 pontos normalmente, tá? Agora aqui, ó, eu tenho esse intervalinho antes desse leque. Eu vou fazer uma corrente, entro nesse intervalinho e faço um bloquinho de 3 pontos altos, certo? Uma corrente e venho completar aqui o meu leque. Então, nesta carreira, a nossa parte, né, quadrada aqui, a gente vira dessa forma, tá? 2 correntes e vamos completar o leque. É bem fácil, né? A próxima carreira já é um pouquinho diferente. Então, vai ficar aqui, ó, um leque, um bloquinho e um leque. E agora, aqui nessa reta, você vai trabalhar normalmente como a gente tem trabalhado. Uma correntinha, 3 pontos altos para cada intervalinho. Finalizando aqui a nossa carreira, fiz aqui, ó, o meu leque, uma corrente e um bloquinho. Agora, vamos finalizar aqui, ó, completando esse leque. Uma corrente, venho dentro e vou adicionar os 3 pontos altos restantes, uma corrente e um ponto baixo na correntinha. Um ponto baixo e agora eu vou fazer metade do meu leque. Um ponto baixo, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Agora, nessa carreira, nós vamos começar a fazer a parte, né, oval. Só que aqui vai ser sempre leque mesmo. Então, você vai trabalhar por essa extensão aqui, repetindo a mesma sequência de uma corrente e 3 pontos altos para cada intervalinho, até você chegar lá no finalzinho, aonde a gente vai fazer a alteração, tá? Então, você vai seguir normalmente dessa forma, até chegar aqui. Chegou aqui, vocês me aguardam, tá? No penúltimo intervalinho, sem ser o intervalinho do leque. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, antes do leque, agora nós vamos começar a fazer a parte oval. Agora, gravem bem essa parte, tá? Para vocês não confundirem. Nós vamos trabalhar 2 correntinhas, ao invés de uma. Uma, 2, vai pular esse primeiro grupinho de leque e vai entrar direto dentro do leque. 3 pontinhos altos. Feito isso, você vai fazer 2 correntinhas novamente, não vai preencher o leque, vai pular um ponto de base no ponto do meio desse grupinho, você vai adicionar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ficando assim, ó, dessa forma, para ele ficar arredondado. 2 correntes novamente. Nesse intervalo, você adiciona 3 pontos altos. Então, aqui nesta curva, nós vamos ter 3 bloquinhos, tá? Ao invés de leque, 3 bloquinhos desta forma. E para eu dar sequência agora, eu vou seguir normalmente, só que aqui eu fiz 2 correntes, então eu fiz 1, 2, 3 e pela quarta vez eu vou repetir o espaçamento de 2 correntinhas. A partir daqui, eu já vou trabalhar grupinhos de 3 e uma corrente de separação. Uma corrente
e vou fazer o leque normal, tá? 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, esse é o formato, né? A primeira carreira para poder dar aquele formatinho. Então, um lado ele fica reto, quadrado, e o outro fica oval, tá? Essas duas correntinhas, gente, é importante, tá bom? Gravou bem, deu para pegar. Agora, a gente vai até a próxima lateral. Trabalhar a próxima lateral até a próxima ponta aqui, aonde iremos repetir esta curva. Então, aqui você segue normal, 3 pontos altos e uma correntinha. Ok, trabalhei a minha lateral, agora eu vou repetir essa parte oval aqui desse lado. Então, eu faço aqui, ó, antes de eu entrar no leque, 2 correntinhas, venho no leque e coloco 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, no segundo ponto alto desta lateral do leque, 3 pontos altos. Certo? 2 correntinhas, próximo intervalo, 3 pontos altos. Ok? E para finalizar, 2 correntinhas. Então, esses 3 grupinhos faz parte da parte oval. Venho no próximo intervalo, 1, 2 e 3 pontos altos. Uma correntinha, vamos finalizar aqui o leque, 3 pontos, uma corrente e um ponto baixo na segunda correntinha. Vou iniciar o meu leque e 2 pontos. Ok, então, esse tapete, como vocês já sabem, né, porque me pediram muito, um lado é oval e o outro é reto. E olha, fica dessa forma, nessa reta aqui tá reto, né, tá quadradinho, vem, aqui é oval. Quadradinho, vem e aqui é oval, tá? Agora, a gente vai trabalhar essa reta aqui, seguindo a mesma sequência de uma corrente e 3 pontos altos para cada intervalinho, até chegar ali perto da curva, que eu já vou dar sequência junto com vocês. Certinho, pessoal? Trabalhei aqui, ó, por 14 bloquinhos, desde o primeiro aqui, ó, do meio leque, tá? 14 bloquinhos. E aqui, ó, eu parei no intervalo antes das 2 correntinhas, tá? Aqui nós vamos fazer da seguinte forma: fez o grupinho, uma corrente, dá uma laçada nesse grupinho de 3, no terceiro ponto, você vai fazer um ponto alto, correto? Agora, vai fazer 3 correntinhas. E agora, vamos trabalhar sobre a curva. Entra no primeiro pontinho, vai adicionar ponto sobre ponto, até chegar no terceiro, ó. Chegou no terceiro, você vai adicionar um aumento. Então, de 3 pontos, passa a ser 4. 2 correntes de separação. Vamos para o próximo motivo. 1, 2, 3 e o quarto, que é o aumento, certo? 2 correntes de separação, terceiro motivo. 1, 2, 3 e o quarto ponto para formar o meu aumento. Então, aqui nessa parte oval, esses 3 grupinhos que nós fizemos aumento é a curva, tá? Vai ficar um pouquinho frouxo no início, mas depois acerta. E toda vez que a gente for preencher um bloquinho antes, a gente vai ter esse ponto alto aqui, que é uma corrente e um ponto alto. Na próxima carreira, vai ser um bloquinho, então não vai ser necessário esse ponto, mas depois eu explico com detalhe para vocês. Terminou a curva, vamos repetir esse ponto alto sozinho. 2 correntes, vem aqui, ó, no primeiro ponto do grupinho,
e faz um ponto alto. Uma corrente, próximo intervalo, vai adicionar um bloquinho. Já vou mostrar para vocês aberto com mais detalhe, ó. Então, olha, aqui nessa curva, tá vendo? Esse ponto alto, ele vai seguir por toda a extensão do tapete. Porém, uma carreira, ele vai ser ponto alto. Na outra carreira, ele vai ser grupinho. E ele fica aqui, ó, antes da curva e antes, né, de iniciar o normal. Bem aqui, ó, no final. Começo e final da parte oval, tá? Quando eu voltar na próxima carreira, vai ficar mais fácil de eu explicar. Agora, aqui, volta a trabalhar normal, que é a parte reta, uma corrente, leque sobre leque, e vai trabalhar toda a lateral, até chegar lá na curva, onde a gente vai repetir isso novamente, tá? Eu não vou focar aqui nessa parte reta, porque você já pegou, né, leque sobre leque, 3 pontos e uma correntinha. Para cada intervalinho são os 3 pontos. As únicas alterações a gente vai ter na parte da curva. E eu vou repetir com vocês na próxima. Então, você vai seguir agora aqui a parte reta e chegando nessa curva a gente repete, certo? Eu trabalhei aqui a reta, contando com esse grupinho do leque, eu tenho 14 grupinhos até aqui é onde eu parei, igual eu fiz do outro lado. Uma correntinha, pulo 2 pontos de base, entro no terceiro, um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas e venho aqui fazer a minha curva. Ponto sobre ponto. Cheguei no terceiro ponto do grupinho, eu vou adicionar um aumento. 2 correntes. Segundo grupinho, ponto sobre ponto. No terceiro, eu faço 2 para ter o aumento. 2 correntes, vou para o terceiro grupinho. 1, 2 e 3. Adiciono o quarto para fazer o aumento, certo? Dessa forma. 2 correntinhas, pulo essas 2 correntes de base, venho no primeiro ponto desse grupinho e faço um ponto alto. Repetimos a mesma coisa que fizemos lá no outro lado. Uma corrente de separação somente, próximo intervalinho, 3 pontos altos e uma corrente de separação, completo o leque, 3 pontos altos, uma corrente, vem aqui, um pontinho baixo, volto, outro ponto baixo e subo as 2 correntes. A forma que eu estou fechando aqui, gente, é opcional, você não precisa fechar dessa forma, tá? Mas eu gosto de trabalhar assim, ó, fica bem invisível, tá bom? Agora, a gente vai para a nossa próxima carreira, você vai seguir aqui a lateral, fazendo bloquinho sobre bloquinho, até chegar ali no final, e eu já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei à parte que eu queria explicar para vocês. Daqui do canto do meio leque, eu trabalhei por 14 bloquinhos e uma correntinha. Agora, aqui, tá vendo que a gente tem uma corrente e um ponto alto? Aqui vai ser sempre assim quando você se deparar com isso nas outras carreiras, tá? Uma corrente, dentro desse intervalinho, você vai colocar 2 pontos altos, 2 pontos, e o terceiro você faz em cima. Da mesma forma que esse saiu em cima, o seguinte também vai terminar em cima, ó. Você faz o terceiro ponto alto em cima. E vai seguir dessa forma todo o trabalho. Então, quando você termina com um ponto alto, a próxima carreira é assim. Aí, quando você termina assim, na próxima carreira é apenas um ponto alto em cima desse, tá? 2 correntes, vai até o final do trabalho. Essas 2 correntinhas não muda, tá? E aqui, a parte da curva. Vai iniciar os primeiros pontos, normalmente fazendo ponto sobre ponto, até chegar no último. Aí, chegou no último, você adiciona o aumento. Faz 2 pontinhos no mesmo lugar.
Então, tá vendo que tá se abrindo? Começamos com 3, depois com 4 e depois com 5, sempre aumentando aqui, ó, no final de cada grupinho. Agora, vamos para os outros dois, ó. 2 correntes de separação. Vamos trabalhar os 4 pontos e no último a gente adiciona o aumento. Adiciona o aumento no último, ficando com 5. 2 correntes de separação, vem para o terceiro grupinho e repete o mesmo processo. Então, no começo fica bem estranho o trabalho, mas aí conforme você vai fazendo, a cada carreira, ele vai ganhando forma, ele vai ficando mais firme e você vai conseguindo identificar os desenhos, né? Agora, a gente vai vir aqui nessa lateral. Da mesma forma que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse. Essa quantidade de correntinha, que são 2, não muda. Aí, eu tenho que colocar um grupinho aqui. Lembra que eu trabalhei o meu último ponto em cima do ponto alto? Então, aqui também vai ser um ponto em cima do ponto alto. E no intervalinho, eu vou adicionar mais 2 para totalizar 3 com o primeiro, tá? Dessa forma assim, ó. Tá vendo, ó? Vai ficando assim. E aí, você volta a trabalhar uma corrente e 3 pontos para cada intervalo. Uma corrente, vem pro canto e repete o canto novamente, tá? Então, eu vou dar a minha volta e quando chegar ali na curva, vou fazer de novo junto com vocês para não ficar dúvida, tá? Ele é fácil de fazer, mas só esse início que você precisa prestar bastante atenção para não se perder, certo? Completei aqui, contando com esse bloquinho do leque, trabalhei mais uma vez 14 bloquinhos. E aqui eu vou fazer o meu bloquinho de número 15. 2 pontos altos dentro desse intervalo e um em cima do ponto alto da carreira anterior, igual fizemos da outra parte. 2 correntes, vem aqui no bloquinho e vai fazer o aumento após o 4º ponto alto. Chegou o 4º ponto alto, coloca o 5º ponto formando o aumento, tá vendo, ó? E aí, você vai trabalhar essa curva exatamente como a gente fez lá a primeira. Ponto sobre ponto. O aumento, 2 correntinhas, ponto sobre ponto. E para finalizar o terceiro grupo, adiciona o aumento. Agora, a gente vem aqui, 2 correntinhas, ponto alto sobre o ponto alto e 2 dentro do intervalinho. No final do trabalho, você vai perceber como vai ficar uma linha reta aqui, ó, separando a parte oval dos bloquinhos. Fica muito bonito, né? Uma corrente de separação e vai para o leque. Então, aqui a gente vai finalizar da mesma forma, tá? Bloquinho e uma corrente de separação. Leque é a mesma coisa, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Agora, a gente vai para a próxima carreira e você já vai adiantando aí a sua parte reta, que não muda, que é uma corrente, vem no próximo, 3 pontos altos. E quando for iniciar a curva, eu retorno com vocês. Completada aqui a nossa reta. Agora aqui, eu nem preciso contar mais os bloquinhos, porque vai ficar bem fácil de vocês seguirem. Vou fazer aqui, ó, o bloquinho, 3 pontos altos e uma corrente. Então, aquilo que eu falei para vocês, uma carreira, vamos terminar a carreira com um ponto alto. Outra carreira, terminamos com bloquinho. Então, agora, terminamos com um ponto alto. Dou uma laçada e faço um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. Olha só, ele vai seguir sempre essa mesma reta, tá?
Fez o ponto alto, 2 correntes, que aqui é sempre 2, não vai mudar. E vem fazer a sua curva, adicionando ponto sobre ponto. 4, 5. Chegou no último, coloca o aumento. 2 correntes de separação. Vem aqui para o próximo e vai repetir a mesma coisa que a gente fez no primeiro motivo, a gente vai fazer nos 3, totalmente igual. Ponto sobre ponto, chegou no final, adiciona 2 pontos no mesmo lugar para ficar o aumento. 2 correntes, vem para o outro. Então, pessoal, é bem simples, tá? Você vai dar sequência no tapete sem dificuldade nenhuma. Por quê? A parte oval é essa, é ponto sobre ponto, chegou no último, você vai adicionar 2 pontos no mesmo lugar. Então, ó, deixa eu posicionar para vocês verem. O aumento é sempre aqui, ó, no final de cada um dos 3 motivos, são só 3, tá? E aqui, que é essa parte que eu falei para vocês, uma carreira termina com ponto alto, na outra é bloquinho, na outra ponto alto, na seguinte bloquinho, assim por diante. E terminou aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa, mantém as 2 correntes. Essa carreira é a vez do ponto alto, então eu venho aqui, ó, no primeiro, sigo a mesma linha, faço um ponto alto. Uma corrente, próximo bloquinho, eu adiciono os 3 pontos altos. Aqui você pode trabalhar a quantidade de carreira que você quiser para estender aí, né? Aumentar o seu tapete. E conforme você vai trabalhando, vai se distanciando aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui a gente tinha um bloquinho, aqui um bloquinho ponto alto, agora já temos 2, e assim por diante. A cada carreira aqui vai aumentando também, tá? Assim como na curva. Então, você vai fazer aqui o seu leque, que não muda, que é da mesma forma que a gente veio fazendo, e vai trabalhar toda a parte reta, com uma correntinha de separação entre cada bloquinho, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha reta, vou chegar aqui, vou repetir essa curva com vocês mais uma vez. Chegamos aqui mais uma vez, ainda estamos na mesma carreira, vou só recapitular aqui com vocês. Uma corrente, um ponto alto no terceiro ponto de base, para ficar aquela linha reta que eu falei para vocês, ó, tá? 2 correntes e vai trabalhar a sua parte oval, fazendo aquela sequência que a gente fez na outra. Ponto sobre ponto. 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas e vai repetir a mesma coisa para os 3 motivos, tá? Então, pessoal, eu vou dar sequência aqui, que eu quero mostrar ele maior para vocês também terem uma ideia como que ele fica maior, se vocês querem fazer mais largo, né, com mais carreira, mas a sequência dele é essa, né? Você respeitando essa parte que tem o aumento no final de cada um dos 3 motivos aqui da volta, né, da curva, não tem erro. E sempre contem, tá? Porque a primeira carreira começou com 3, a outra 4, 5, 6, aí vai 7, 8, 9, sempre nesses 3 motivos. E aqui que você fica atenta, terminou? É carreira de bloquinho? Então, eu vou fazer somente um ponto alto, uma corrente e venho no próximo intervalo. Ah, eu terminei com bloquinho. Aí, você sempre vai fazer isso. Na próxima carreira, um ponto alto e 2 pontos dentro do intervalo. Sempre vai olhar a anterior para você conseguir fazer exatamente igual, tá? Não tem erro. Eu vou dar sequência aqui no meu, e aí a gente volta, né? Eu quero mostrar para vocês poderem ver se vocês querem fazer maior ou menor. A parte da emenda aqui é da mesma forma que eu tenho feito. Se você quiser mudar uma corrente, um ponto baixo, você também pode mudar, né? Mas eu vou dar sequência aqui no meu. Deixa eu mostrar para vocês de longe como que tá ficando.
Olha como que tá ficando, pessoal. Olha o formato, tá vendo, ó? Fica assim, ó, desse jeitinho, tá? As duas pontas reta aqui e as duas partes oval aqui, tá bom? E aquela linha, né, do ponto alto que eu falei pra vocês aqui, ó, tem que respeitar sempre, sempre fazer os aumentos em cada motivo. Aqui também tem a linha do ponto alto que eu falei pra vocês. Vai seguir assim até o final do seu trabalho. Eu vou trabalhar aqui um total, contando aqui, ó, pelo meu motivo, tá? Bem aqui, ó, pelos 3 motivos, aonde tem os 3 grupinhos, tá? Eu vou trabalhar 13 carreiras dessa parte oval, 13 carreiras. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, vou fazer mais 9 para que eu fique com 13 carreiras no total. Agora, se eu for contar desde o início, eu vou ter 14, 15, 16 carreiras, tá bom? Vou fazer a minha e já volto aqui mostrar para vocês o tamanho que ficou e se eu quero aumentar ou não. Bom, pessoal, concluí aqui todas as minhas carreiras. Olha só o tamanho que ficou. Até aqui ele tá medindo no meu ponto 72 centímetros por 42 centímetros, tá? No meu ponto. Então aqui, pessoal, é a hora de vocês estar medindo a peça de vocês também. Caso vocês queiram maior, vocês podem estar aumentando mais carreira. A minha sugestão para você estar aumentando agora o seu trabalho é de 2 em 2 carreiras. Se você fez a mesma quantidade que eu no início, agora, né, você vai ter a mesma quantidade de bloquinhos que eu. Então, você aumente de 2 em 2 carreiras por causa do bico, para ele bater certinho. Ah, eu quero mais largo. Lembrando que o bico já vai aumentar um pouco do tapete. Eu acredito que no meu ponto, ele vai chegar aproximadamente 80 centímetros de comprimento, tá? Então, fiquem atentos a isso. Ah, o meu ficou menor porque eu tenho ponto mais justo. Aumenta mais 2 carreiras ou mais 4 carreiras, que aí você não vai ter dificuldade na hora de fazer o acabamento com o bico, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, trabalhamos aqui no nosso tapete, o total, vou contar desde aqui, ó, da primeira carreira de bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras, tá? Eu fiz 13 aqui na parte oval, contando as anteriores, né? 14, 15, 16, tá bom? Então, vamos dar início ao bico. O bico que eu escolhi para eu trabalhar aqui no tapete, ele é bem simples e bem charmoso. Vocês já devem ter visto, né, no início, aí na apresentação dele. Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo e subi os 3 pontos. Quando a gente voltar, a gente vai finalizar esse acabamento aqui. Por hora, você vai fazer esse ponto como se fosse o meio leque, vai trabalhar uma correntinha e no próximo intervalo vai fazer um pontinho baixo. Então, você vai deixar esse ponto aqui em reserva, que a gente vai finalizar quando voltar. Fez o ponto baixo, uma correntinha, próximo intervalo, você vai colocar um conjunto de 3 pontos altos, vai subir 3 correntinhas, volta, pega as 2 alcinhas do ponto alto e faz um ponto picô. 3 correntinhas, volta, pega as 2 alcinhas do ponto picô anterior, faz o segundo picô. 3 correntinhas, volta nas 2 alcinhas do segundo e finaliza o seu terceiro picô, ficando assim. Agora, nós temos aqui esse terceiro ponto alto, ele tem essas 2 alcinhas aqui, ó. Você vai puxar e fazer um ponto baixo. Você tanto pode fazer um ponto baixo quanto um ponto baixíssimo. Dá uma laçada, volta no mesmo intervalinho e vai adicionar mais 3 pontinhos altos. 2 e 3. Ficando assim um leque com o picô rainha. Faz uma correntinha de separação, vem no próximo intervalinho, um ponto baixo. Uma correntinha, vem no próximo intervalinho e vamos repetir esse leque com o picô rainha. Dessa vez, eu vou fechar ele com ponto baixíssimo para vocês verem a diferença.
3 correntes, fecha normal, tá? Os 3 picô. 3 correntes, segundo, e agora o terceiro. Opa! O terceiro. E aqui, ó, aqui que eu falo que eu vou finalizar com baixíssimo. Eu entro a agulha nesses 2 pontos, busco o fio e passo de uma vez, ó. Passo de uma vez. Assim, você pode ver qual que fica melhor para você. Dá uma laçada, volta e faz os 3 pontinhos altos. 2 e 3. Uma corrente, vem no próximo intervalinho, um ponto baixo. E vai iniciar. Então, você olha qual dos dois você prefere, né? A forma de fechar o ponto, né? O picô rainha. Pessoal, nós vamos trabalhar assim por toda a reta, aonde temos bloquinhos. Um é o lequinho, outro é ponto baixo e uma corrente de separação. Quando chegarmos ali na curva, eu retorno com vocês, tá? Certinho, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a minha reta, a parte dos bloquinhos, fiz aqui o meu bico. Agora, a gente vai para a parte oval. Aqui na parte oval, você vai observar o seguinte, quando eu falei sobre a quantidade de carreira para o bico bater, gente, é por causa aqui do final, ó, tá? A gente fica atenta, bem aqui nessa ponta tem que terminar com um leque. Então, se você não ficar atenta, pode ser que quando você for completar a carreira, chegar na parte do canto, não bata. Por isso que, se você for aumentar de 2 em 2 carreiras, tá? Terminei aqui com o leque, fiz uma correntinha, vou pular 3 pontos altos no quarto, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo 1, 2, 3 no quarto, dou uma laçada, no quarto ponto, eu vou colocar um leque no mesmo ponto, tudo no mesmo pontinho que tá aqui, ó. Então, eu coloquei 1, 2 e 3. Vou fazer o picô rainha. 1, 2, 3. Segundo picô. 1, 2, 3. Terceiro picô. Finaliza ele. Eu estou finalizando com ponto baixo, tá? Volto no mesmo pontinho de base e adiciono mais 3 pontos altos. 2 e 3. Faço uma corrente de separação, pulo 1, 2, 3 pontos altos no quarto, um ponto baixo. Uma corrente de separação, sobrou 3, eu já estava pulando 3, sobrou 3, venho no intervalo e faço o meu leque novamente. Então, bate certinho essa contagem, não tem como dar errado, a não ser que você fizer menos carreira, ou em vez de fazer os 10 bloquinhos lá do início, você fizer com 9, aí você vai ter que estar contando aí certinho para ver se bate, tá? Mas é bem fácil, você tá regulando, mas tem que estar atenta a isso. O início são 10 bloquinhos no meio, mas a gente tem um bloquinho dos leques dos cantos, então acaba se tornando 12. Então, tudo é múltiplo de par, tá bom? Olha só como que fica aqui, ó. Nessa parte, né? Vai ficar assim. Caso você aumentar 2 carreiras, né? Você vai aumentar 2 carreiras, o que que vai acontecer? Esse desenho, ele tem apenas um leque aqui no centro. Por quê? Por causa da quantidade de pontos que ele tem aqui. Se você aumentar 2 carreiras, ele vai inverter. Ao invés de ter um leque somente, ele vai ter 2. Ele vai passar a ter 2 leques, um aqui e outro aqui. Ele vai inverter, mas da mesma forma bate no final, tá? Terminou aqui, faz uma correntinha, pula 3 pontos de base, entra no terceiro, um ponto baixo. Uma correntinha, pula 3 pontos de base. No quarto, eu falei terceiro, né? No quarto, um leque. E assim por diante, você vai trabalhar dessa forma até a gente chegar ali no canto. No canto tem uma diferencinha que eu vou passar para você. Diferenciazinha, é assim que fala, né? O pessoal tem me corrigido muito na hora de falar aqui, gente, mas vocês me desculpam, tá? Vamos seguir dessa forma. Chegou aqui,
vai preencher todos os intervalos e aqui no canto eu retorno com vocês. Certinho, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a parte oval e agora eu cheguei aqui no canto. Aqui no meu canto, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha antes, né? Aqui é a mesma coisa, a diferença é que ao invés de eu fazer 3 pontinhos altos, eu vou fazer 4. Então, eu vou fazer aqui, ó, o segundo, o terceiro e o quarto. Fiz aqui o quarto, vou fazer o picô rainha da mesma forma. É porque ele tem uma viradinha aqui nesse tapete, né? Então, se a gente não aumentar 1 ou 2 pontinhos, repuxa. Ainda mais se a pessoa tiver o ponto justinho, acontece de repuxar. Então, aqui eu fecho os 3 picô, volto e coloco mais 4 pontinhos altos. A minha agulha tá enroscando, gente, porque eu tô com a mão, tá suando, parece que tá enroscando. Mas vamos conseguir. 4 pontos altos. Olha só como que ele fica, tá vendo? Terminou, faz uma correntinha, vem para o intervalo, um ponto baixo. Uma correntinha, próximo intervalo, um leque com picô rainha. Ok? Então, você vai fazer isso, volta a trabalhar 3 pontos altos, tá? Na reta, é apenas nesse canto e lá no outro que a gente vai fazer junto quando eu finalizar, que são 4 pontos, tá bom? Olha só, e aí ele fica, ó, bem certinho, fica um pouquinho mais volumoso, mas pelo menos ele não repuxa na hora de virar aqui a parte reta, tá? Então, vamos concluir, chegando no outro canto, eu retorno pra gente finalizar juntas. Certo, pessoal? Trabalhei aqui, ó, dei toda a volta. Agora, vamos finalizar aqui o leque que a gente iniciou. Ponto baixo, uma corrente. Como aqui é canto, nós vamos colocar 4 pontos altos, 2, 3 e 4. Vamos fazer o picô rainha, 3 correntes e o ponto picô. Normal por 3 vezes. Pessoal, se vocês escutarem um mugido, é de vaca. Tem umas vacas ali no pasto e elas estão mugindo, tá? Fez os 3 picô, volta, faz aqui o ponto baixo. Iniciamos com 3 pontos, né? Aqui tem o ponto baixo, 2 correntes, 2 pontos altos. Vamos acrescentar o quarto ponto. Dá uma laçada, volta aqui, faz o ponto alto, dessa forma, alonga o fio e pode cortar. Aqui nós vamos finalizar pelo lado avesso, tá? Para não ficar visível, ó. Puxa aqui. Precisar de uma agulha de tapeceiro, você pegue. Caso contrário, não precisa. Eu vou fazer pelo lado direito para vocês verem. Com agulha de crochê dá. Temos aqui o primeiro ponto, que é um ponto baixo, 2 correntes, e temos o segundo ponto, que é um ponto alto. Entra aqui, ó, nas 2 alcinhas dele, pega essa laçadinha, passa ela aqui para trás. Aí, você vem com a sua agulha de tapeceiro ou a de crochê por trás do último ponto que a gente fez, ó, saindo pelo meio, tá vendo, ó? E busca essa mesma laçadinha, laça ela e envolve passando aqui por dentro. E ajusta, né? Vai dar uma ajeitadinha aí pra ficar formando ali a casinha do ponto alto mesmo. Ajusta bem certinho, vai ficar assim, virou. Aqui você vai amarrar e esconder os fios. Eu vou pegar aqui uma laçadinha. Você tanto pode dar um nozinho ou você abrir. Abre aqui, ó, pega 3, amarra. Ou pode finalizar do jeito tradicional que vocês quiserem, tá? Esconde. Corta o excesso e arremata, tá? E ajeita bem aqui pra ficar bem certinho. Bom, pessoal, aqui a gente vai fazer o arremate aqui do final e o arremate do começo, mas a gente já trabalhou em cima do fio, né? Então, é só colar mesmo. E eu vou estar aplicando a etiqueta
e eu já volto para mostrar para vocês como que ele ficou, tá? Prontinho, pessoal, fiz todos os arremates no tapete, deixei secar, já apliquei a minha etiqueta, coloquei bem aqui nessa parte, né, no motivo do meio, e você pode colocar aonde você preferir. Bom, meu tapete pronto, ele ficou medindo 80 centímetros por 50 centímetros, tá? Lembrando que é na tensão do meu ponto, então se o seu ficar menor, é porque a tensão do seu ponto é um pouquinho mais justa que a minha, tá bom? Bom, vamos lá para a contagem, então. Aqui na parte reta, eu fiquei no total de 20 bloquinhos nessa lateral. E nessa lateral menor, eu fiquei no total de 8 bloquinhos, tá? 8 bloquinhos e 20 bloquinhos na parte maior. Já aqui na parte da curva, eu fiquei com 15 pontos altos em cada um desses 3 motivos, tanto lá quanto aqui, tá? Então, vocês confiram aí o de vocês, beleza? Então, agora, se vocês quiserem manter o tapete assim, sem aplicação, tá perfeito, né? Ele já fica lindo. Mas no meu, eu vou colocar a aplicação. Como eu falei para vocês no início do vídeo, para cada aplicação eu vou utilizar uma margarida. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo para vocês. E vou utilizar 3 folhinhas para cada aplicação. Então, eu vou colocar uma aqui desse lado, vou posicionar as folhinhas. Como eu já tenho as minhas 2 margaridas prontas, né, as folhinhas também, só falta uma daquele lado que eu vou estar ensinando com vocês, e aí depois eu vou fazer a aplicação certinha no meu tapete e vocês vão ver como que ficou. Mas antes, vamos lá então aprender essa folhinha. Certo, pessoal, com o mesmo fio do tapete que fomos trabalhando aqui, eu trabalhei com fio 6, vou fazer o nozinho tradicional. Essa folhinha é bem fácil, tá? Fez o nozinho tradicional, você vai trabalhar por 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vai ignorar a correntinha de número 10, vai entrar na de número 9, entra na primeira correntinha e vai fazer um ponto baixíssimo. Entra na segunda, um ponto baixíssimo, sempre pegando apenas uma alcinha, ó. É como se você fosse costurando. Você vai fazer aqui 9 pontos baixíssimos, né? Porque o primeiro a gente pulou e vai até o último ponto. Fica dessa forma aqui, ó, desse jeitinho. Feito isso, nós vamos fazer uma correntinha de separação, vai virar a folhinha. Agora aqui, ó, nós temos essa nervurinha de ponto baixíssimo que fizemos e temos essa alcinha aqui, ó, desse lado nós temos a terceira camada de alcinha. Você vai introduzir a agulha na primeira e vai fazer um ponto baixo. Deixa eu introduzir certinho. Certo. Um ponto baixo. Na segunda, você vai fazer um meio ponto alto. Dá uma laçada, entra, alonga o fio e passa nas 3 alcinhas, meio ponto alto. No próximo, um ponto alto normal. Ficando assim. Olha que tá ficando aqui, ó, a marca da correntinha, tá? Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos duplo, um para cada alcinha. Passando as 2 primeiras, as 2 segundas e as 2 últimas, por 3 vezes, tá? Segundo ponto alto duplo e terceiro ponto alto duplo. Agora, nós vamos voltar a trabalhar um ponto alto, dessa forma, meio ponto alto, e por último, um pontinho baixo, dessa forma. Então, aqui nós trabalhamos um ponto para cada correntinha, tá? Agora aqui, ó, nós temos a última alcinha da viradinha. Você vai introduzir aqui, ó, bem delicado e vai fazer mais um pontinho baixo. Então, terminamos com 2 pontinhos baixos. Vai dar uma laçada e nesse mesmo lugar vai colocar um ponto alto. Um ponto alto, vai ficar bem tortinho mesmo. 2 correntinhas, vai fazer um ponto baixíssimo na alcinha do ponto alto. Um baixíssimo, ó, passou aqui e passa aqui também, de uma vez. Agora, nesse mesmo lugar, você volta e coloca um ponto baixo, ele vai repuxar.
Mas é isso mesmo que vai formar a pontinha da nossa folha. Agora, nós vamos trabalhar esse lado. Essa marca aqui, ó, dessa correntinha, você não trabalha, você vai trabalhar pegando a alcinha desse lado aqui. Então, primeira alcinha, um ponto baixo, segunda, meio ponto alto, terceira, um ponto alto, a quarta, ponto alto duplo, quinta, ponto alto duplo, sexta, ponto alto duplo também. Certo? Agora, nós vamos começar a diminuição. Um ponto alto, meio ponto alto e, por último, um pontinho baixo. E para fechar, tem aqui essa alcinha de uma corrente virando, você introduz a agulha aqui, ó, por debaixo das duas alças e faz um ponto baixíssimo. Trava o fio e já podemos arrematar. Olha como que fica. Linda, né? Aí você deixa essa nervurinha aqui, ó, livre e dá um detalhe maravilhoso aqui na folhinha. Então, você já pode cortar o excesso. Esse fiozinho e o outro, você vai esconder, passando pelas alcinhas aqui, ó, por trás da folha. Dessa forma aqui. E nós vamos estar colando, né? Então, você não precisa se preocupar com arremate. Então, pessoal, nós vamos utilizar 3 folhinhas dessa para cada aplicação. Você pode usar 2, ou você pode fazer somente uma aplicação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou posicionar mais ou menos assim. A margarida no meio e 2 folhinhas na lateral e uma aqui, ó, bem na pontinha do tapete, na reta aqui. Posiciona, cola, você pode estar costurando. Eu vou fazer a minha aplicação com a cola quente e você faça aí com a cola da sua preferência. Você pode posicionar de outro jeito ou utilizar outra flor, isso vai do gosto de cada um, tá? Então, eu vou fazer a minha aplicação e já volto aqui mostrando para vocês. Lembrando que a margarida tem o link aqui na descrição do nosso vídeo. Bom, pessoal, assim ficou o nosso tapete, já fiz toda a aplicação, olha que lindo que fica. Deixei de propósito essas pontinhas aqui da folha, em pezinha, para darem um destaque. E a parte da aplicação você pode fazer da forma que você achar melhor, tá? E também pode utilizar outras flores, outras coisas para decorar o seu tapete. Então, é isso, nosso tapete ficou com 80 centímetros por 50, eu espero que você goste. Caso você queira fazer uma passadeira, aquele esquema para o bico dar certo, é aquilo que eu falei para vocês. E para aumentar, é múltiplo de 4, tá? Sempre vai aumentar aqui, ó, nessa parte dos bloquinhos, tá bom? Então, você vai aumentar 3 e uma correntinha, que no total vai dar 4 pontos, múltiplo de 4. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e fiquem com Deus!